As mudanças que a gente teve recente no Diablo Immortal com os nerfs que a Blizzard fez por debaixo dos panos, algumas classes foram muito prejudicadas, em especial o Necromante e o Monge. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns rollbacks que a Blizzard fez e como o Necromante voltou a ter alguma habilidade um pouco melhor e quais as builds eu tenho utilizado para farm e para Infernicário. Querendo saber sobre tudo isso e muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos a Medioff TV, Medioff que vos fala. A gente viu que no Diablo Immortal algumas essências foram alteradas simplesmente porque foram alteradas, diferente do que havia sido noticiado no passe de batalha. Em especial, a nova essência, a Armação Fatídica, que como vocês viram no último vídeo que eu trouxe, essa mudança tinha sido, essa habilidade tinha sido nerfada de uma duração de 6 segundos para 2 segundos. Eles desfizeram essa mudança, ele voltou a ter 6 segundos de duração, porém, o efeito de explosão ele continua single target, o que é uma grande perda. Eu estava usando isso aqui para farmar, isso aqui estava sendo, ó, beleza. Para PVP também estava sendo muito bom. E a outra essência que foi alterada foi a Foice Nefasta na Morte Disseminada. E aqui, a princípio, ele não mostra nenhuma alteração, mas quando você for na descrição da habilidade, você vê que a duração dela foi alterada novamente para 6 segundos. Ela tinha se nerfado para 3 segundos, se não me falha a memória, ela voltou para 6 segundos. Só que o valor de dano foi basicamente cortado, quase que pela metade. E a build que eu vou trazer para vocês, essa primeira aqui, vai ser uma build mais de Infernicário. Eu quero mostrar para vocês o quanto que eu tô de ressonância agora, quanto que eu tô de ressonância depois e os valores de dano. Essa é uma build que eu vou utilizar Foice Nefasta, Mago Esqueleto, Armadura Óssea, Lança Cadavérica e Lança de Ossos com envenenamento. Eu já vou mostrar as habilidades. Não se esquece, deixa o like, se inscreve, compartilha. Tá querendo comprar suplemento? Obviamente que vocês vão utilizar a Growth, melhor marca de suplementos do Brasil, usando o cupom Medioff, você tem desconto em toda a loja. De 7, eu tô utilizando 2 banquetes, 4 Angmet para ter mais uma ativação de efeito de dano contínuo e 2 Vitu para estender a duração dos meus buffs das minhas gemas. Porque das habilidades mesmo, ele só afeta aqui a armadura óssea. O cooldown é baixo, não faria tanta diferença. Tá? As essências, eu vou mostrar para você a ameaça calculada, que é tem sido o maior dano, e depois eu vou mostrar para vocês a nova essência, a Armação Fatídica, e vocês podem ver qual vocês preferem utilizar. A ameaça calculada que vai causar decomposição, que é uma coisa muito boa, porque essa build vai ser completamente voltada em efeitos de dano contínuo explodindo imediatamente, vocês já vão entender. Acúmulo incompleto, que a armadura óssea consome cadáver para aumentar o meu dano. Descontentamento executivo, que para cada mago que eu tiver eu ganho um aumento de dano. E aqui é por isso que eu vou encher de efeitos de dano contínuo. Foice Nefasta ativa todo o dano contínuo no alvo selecionado, fazendo com que eles recebam todo o dano instantaneamente. É mais ou menos o que eu já fazia na build do cruzado de ataque básico. O principal, Morte Disseminada, que a gente vai ficar ativando esse buff no alvo. Gorja Peste, para a gente ter mais um efeito de dano contínuo. Luz Espelhada. Luz Espalhada. Por que especificamente essa essência dentre todas as outras do mago? Que ela fica evocando o mago o tempo inteiro pra gente e ele meio que se renova, tá? É mais fácil de utilizar. Dá pra utilizar outras, só que você não consegue ficar com 3 magos o tempo inteiro. Você normalmente fica com 1 ou 2. E a Deusa Apetite para Lança Cadavérica ficar causando aquele vórtice de ossos, tá? E aí a gente aplica o nosso efeito de decomposição. Como é uma build voltada para Infernicário ou para chefe, a gente vai utilizar o Arremessador pra a gente causar cada vez mais e mais dano. Aqui na habilidade lendária, na habilidade eu vou trocar para o Alívio da Morte, que quando expirar o efeito ele vai explodir. Tá? Como é que a gente vai ser? Primeiro o Mago, depois Foice, Armadura e Espeto. A geração de cadáver vai ser basicamente pela Foice e pelo nosso dano, e vamos ver ela em ação. É uma build que começa com dano ok, mas depois ela escalona e fica bem fixa nos seus valores de dano. Eu falei uma build de Infernicário, não é uma build para vocês ficarem farmando no mundo aberto, porque você não tem buff de velocidade de movimento, que atrasa o seu farm, e esses magos, por mais que eles te sigam, eles são meio lerdos, então não é exatamente muito confiável isso aqui tudo não. Parar nos 30 segundos e bum. Uma média ali de 3 milhões, quase meio, com essas habilidades, tá? Pra ver ali. E com essa ressonância. Eu vou sair e resetar porque o meu mago fica toda hora reativando o efeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa mão aqui, essa mão não, esse capacete, para Foice Nefasta, e vocês vão ver o dano.
As gemas que eu estou utilizando, elas não são as melhores. Isso aqui é a minha ressonância máxima, só para mostrar para vocês a diferença de ressonância. Mas dentro de gemas que não tem muita eficácia, como a Tide Concentrada, tem uma Lupus Core, aqui tem uma Consequência Turbulenta, e aqui tem a Cofre Tempestuoso, tá? Então, de um modo geral, tá tudo funcionando. Passou o tempo suficiente para resetar tudo, vamos lá de novo. Eu fiz isso de novo, não era para ter feito isso. De iniciar o ataque, vai afetar um pouco o dano, mas não muito. Dá pra ver que o valor de dano fica próximo, mas não fica tanto a mesma coisa. Vou mudar aqui pra contagem pra vocês verem os valores de dano. Você vê que a maior parte do meu dano vem da foice. Só que ainda assim o meu DPS não é tão estável. Você vê que ele oscila bastante. E não é tão estável quanto a outra essência. Há uma caída grande de dano aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar a essência que eu estava usando antes, só que agora eu vou colocar as gemas que eu acho que vão ser as melhores. Mesmo que elas não sejam gemas 5 estrelas. Substituí todas as gemas, coloquei Presa Ardente, coloquei Poço Entrópico, Lamento Materno e Grilhão da Dor. E vamos ver como é que vai sair a build, esse dano. Vamos ver como é que vai ficar o dano com 1.700 metros de ressonância. Deixar o contador aqui. Cara, pra vocês verem que, mesmo com a diferença de ressonância absurda, o dano ficou até um pouco maior, utilizando gemas que são mais adequadas. Vou ser sincero pra vocês, tá? Antes do nerf, estando nessa mesma build desse mesmo jeito, esse valor de foice nefasta ele tava chegando a mais de 40 milhões. Tava chegando quase a 50, tava ali 45 alguma coisa. A mesma build, do mesmo jeito, o mesmo teste que eu tô fazendo. No geral, é uma build que funciona muito bem para Infernicário, funciona muito bem... Funciona até para Vanguarda, para quem quiser, porque Vanguarda não precisa da velocidade de movimento. Ela é um pouco diferente das builds de evocação, porque você não precisa ficar atacando o minion o tempo todo. Mas ela funciona bem consistente e você aplica vários debuffs no chefe, o que ajuda bastante. Quanto mais pessoas estiverem batendo no chefe, mais isso aqui vai causar dano, tá? Na build de farm, eu tenho usado normalmente e tem sido a mais eficaz. Ela basicamente uma build que eu já trouxe anteriormente no canal, mas ela tem umas pequenas modificações, tá? A gente vai utilizar Elmo de Peixe Corta ou vocês também podem utilizar Armação Fatídica. Eu tenho usado a Armação Fatídica porque ela tem sido mais interessante pela explosão. Retina Lacerante para a gente ter a explosão, o explodir de cadáver para aumentar o nosso crítico. Gueira da Purificação para a gente consumir, usar aquela pira que me segue. Mensagem Penetrante para a gente ter a nossa velocidade de movimento com forma espectral. Enxame Contagioso para a gente ter sempre a foice girando à nossa volta. Escolha a Carne, porque explodir cadáver vai gerar cada vez mais cadáver, facilitando a nossa vida. Deus Apetite para a lança cadavérica ficar criando aquele vórtice. E Fedor do Ódio, porque realmente não tem outra essência para colocar aqui. Eu testei essa guarda do Tear, mas o espírito que te segue é muito lerdo, a questão de velocidade de ataque, e ele dura muito pouco. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Vendo? Ele demora para atacar e ele acaba muito rápido. Você fica muito tempo sem essência ativa. Com essa build, eu vou utilizar 2 banquetes, 4 flagelante e 2 Vitu para estender a duração, minha forma espectral máxima possível. Essa build, gente, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em fazer com que ela dure constantemente. Isso daqui é bem tranquilo de fazer acontecer, tá? Não tem que se preocupar com isso. Na árvore de excelência, eu sempre vou usar a árvore do precursor para a gente ter mais velocidade de movimento. E o alívio da morte, que a gente tem um ou outro efeito de dano contínuo. E a gente vai poder tacar nos alvos. Aqui com o meu máximo de ressonância, mas como eu já mostrei para vocês, maior quantidade de ressonância nem sempre é maior dano, tá? Então, forma espectral, foice, explodir e vai. É assim que vocês vão fazer. Uma build bem tranquila de farm, tá? O único problema é que vocês têm que ficar ativando lança cadavérica constantemente para vocês ficarem mantendo o dano ativo. Eu vou mostrar ela em ação para vocês numa fenda agora, só para vocês verem que dá para fazer ela tranquilamente. Bloom, em spot, bestiário, dá para usar até para chefe. Aí vocês viram que assim, o dano por segundo não é muito alto, é só o suficiente para explodir qualquer coisa que passe no seu caminho.
Se vocês estiverem na forma espectral, vocês passarem por dentro do bicho, vocês geram mais cadáver. Vocês só vão andando. Vocês não precisam parar pra bater, fazer nada. É só passar. Essa tem sido a melhor build de farm de Necro já tem um bom tempo. Como eu falei, o capacete vocês podem até trocar uma coisa ou outra. Mas, no geral, essa build se completa muito bem porque você faz ela gerar cadáver. A explosão de corpos faz com que você carregue uma reserva de cadáver com vocês para que vocês não tenham que sempre estar se preocupando em gerar cadáver. Tá? Você só se preocupa na primeira vez e depois ele vai gerando direto. E você ainda guarda com você, como se fosse um armário, a explosão de cadáver. No geral, é uma build muito boa, funciona muito bem e bem fácil de reproduzir. Tá? Na minha opinião, é a melhor build de farm do Necromante atualmente. Com isso, a gente tem as duas builds, tanto PvE Infernecário, tanto PvE para Bestiário. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de botar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.